À medida que as tecnologias progrediam no século XX, novos dispositivos e plataformas de comunicação entraram no senso comum. A mídia se transformou de uma propaganda partidária em um modelo de negócios e, a partir daí, em um jornalismo imparcial. Essa transição, no entanto, também apresentou aos governos novos instrumentos para moldar o jornalismo sensacionalista e enganar o público deliberadamente. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Na virada do século XX, os novos mercados de massa introduziram novas estruturas que levaram à produção e ao consumo. Conforme as indústrias financeiras se transformavam, o aumento da liberdade de expressão levou a novos planos de negócios na mídia. Inicialmente, editores de jornais perceberam que o desejo humano por drama poderia ser sustentado enviando repórteres para delegacias e tribunais, com o objetivo de descrever histórias reais de crimes. O primeiro desses jornais foi o New York Times, que em 1896 havia sido comprado por um investidor rico de nome Adolph Ox. O novo proprietário contratou reportagem para cobrir finanças e a política local e encorajou a equipe a pesquisar fatos e tratar os dados com ceticismo. A ideia geral era fornecer notícias confiáveis e não dizer aos leitores o que era fato e o que era falso. Esse plano de negócios construiu confiança mútua entre repórteres locais, estaduais e nacionais, bem como entre o público americano. Foi um sucesso tão grande que a circulação do New York Times aumentou de 9.000 em 1896 para 780.000 na década de 1920. Em pouco tempo, outros jornais imitaram o modelo de negócios do New York Times, que permitiu o jornalismo baseado em fatos. Um exemplo desse tipo de reportagem investigativa foi a exposição de Upton Sinclair, as práticas anti-higiênicas da indústria americana de frigoríficos. Outra pioneira foi Edith Arbel, que expôs os negócios duvidosos de John Rockefeller na indústria do petróleo. Ambas as histórias, combinando o sensacionalismo com precisão, levaram a reformas legislativas. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a radiodifusão comercial entrou no meio de comunicação de massa. Tornou-se um importante instrumento de notícias e entretenimento, mas também deu início a um novo campo das teorias da comunicação. Um dos conceitos anteriores, chamado a teoria da agulha hipodérmica, foi formulada por Harold Lasswell em 1927. A teoria afirmava que as mensagens e as transmissões são injetadas diretamente na consciência do público passivo. Para provar esta tese, em 1938, o cineasta Orson Welles alugou um episódio de radiodrama que foi baseado no romance A Guerra dos Mundos. Segue um trecho do radiodrama, abre aspas. Senhoras e senhores, eu tenho um anúncio sério a fazer. Por incrível que possa parecer, tanto as observações da ciência como as evidências de nossos olhos levaram à suposição inevitável de que aqueles seres estranhos que pousaram nas fazendas Jersey esta noite são a vanguarda de um exército invasor do planeta Marte. A batalha que ocorreu esta noite em Grover's Mills acabou em uma das derrotas mais surpreendentes já sofridas por um exército nos tempos modernos. Fecha aspas. Basicamente, os boletins de notícias descreveram uma devastadora invasão alienígena. No dia seguinte, a maioria dos jornais relataram um pânico em massa nos Estados Unidos. Entretanto, o verdadeiro impacto foi relativamente pequeno. Toda a aprovação foi um caso incomum de reportagem falsa sobre notícias falsas e validou a teoria da agulha hipodérmica. No entanto, as notícias falsas sobre o impacto do radiodrama empurrou a teoria da agulha hipodérmica para a vanguarda. Grandes segmentos da sociedade passaram a acreditar na influência onipotente da mídia, uma ideia que continua até hoje. Nos tempos modernos, no entanto, a teoria de Lasswell não é mais reconhecida, porque não diferencia os indivíduos e sugere que todas as pessoas respondem às notícias da mesma forma. E não para por aí. Alguns grupos explorando a percepção pública da mídia toda poderosa apresentaram alegações como a de que filmes e videogames violentos estimulam o comportamento violento. De qualquer modo, à medida que o conceito da agulha hipodérmica se provava inadequado, surgiram novas teorias da comunicação. Em 1944, Paul Lazarsfeld
apresentou o fluxo de duas etapas no modelo de comunicação, que reconheceu que as pessoas são indivíduos que fazem parte de uma sociedade e, portanto, sua interpretação das notícias são influenciadas por outras pessoas, que por sua vez são influenciadas pelos meios de comunicação em massa. Ao contrário da teoria da agulha hipodérmica linear, o fluxo de comunicação em duas etapas de Paul Lazarsfeld esclareceu que as pessoas são mais suscetíveis aos pensamentos de líderes de opinião do que da mídia de massa. Esses líderes de opinião são geralmente pessoas céticas que prestam muito atenção aos eventos retratados na mídia e transmitem suas descobertas às pessoas. Em 2011, o Twitter revelou que cerca de metade das informações originadas de fontes convencionais foram indiretamente repassadas ao público por camadas intermediárias de formadores de opinião. Ao mesmo tempo, esses líderes de opinião, que foram classificados como usuários comuns, estavam mais conectados e mais expostos à mídia do que seus seguidores. Em essência, essa experiência mostra como a comunicação funciona. Um exemplo mais perceptível é a publicidade boca a boca. As pessoas são mais propensas a comprar itens que são endossados por alguém em que eles confiam, em vez de comerciais abstratos, e os mesmos princípios se aplicam ao consumo de notícias. Na década de 1950, o aparelho de televisão havia entrado no mercado e impulsionado teorias adicionais sobre a comunicação de massa. A primeira ideia, conhecida como a teoria do reforço, descreve como as pessoas procuram e lembram de informações que apoiam suas atitudes e crenças pré-existentes. Então, embora a maioria das pessoas afirme pesquisar a verdade, a maioria delas se sentem desconfortáveis quando suas crenças são desafiadas. Como resultado, as pessoas tendem a seguir líderes de opinião que confirmem sua própria suposição. Em 2017, o Proceedings of the National Academy of Science estudou o fluxo de 500 milhões de tweets e tópicos polêmicos. O estudo mostrou que tweets apaixonados geralmente tendem a ser retweetados dentro de grupos políticos. O grupo de pesquisa publicou um grafo de suas descobertas que retratou retweets liberais em azul e conservadores em vermelho. Embora o gráfico mostre que há algumas interações entre os dois campos, a maior parte da comunicação permanece dentro dos respectivos grupos políticos. O estudo não apenas confirma a teoria do reforço, mas também revela até que ponto ele polarizou o cenário político. Esse processo é ainda mais acelerado por algoritmos modernos que são ativos em plataformas de mídia social. Abordaremos esse tópico no próximo report. A teoria final da comunicação de massa que vale a pena considerar foi introduzida em 1972. A teoria da definição da agenda apoiou as ideias anteriores de que a mídia de massa não poderia moldar a opinião humana, mas acrescentou que a exposição na mídia pode determinar os tópicos sobre os quais falamos em nossa vida cotidiana. A teoria explica os tópicos em alta. Pense que a imigração e segurança podem influenciar nossas conversas diárias, até mesmo quando não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana. Isso também significa que muita exposição à mídia de massa pode moldar nossa percepção da realidade. Por exemplo, se um determinado tópico é repetido com frequência na Fox News, enquanto um assunto diferente é repetido no NPR, os respectivos públicos desenvolverão prioridades diferentes. Essas teorias sobre a comunicação de massa nos ajudam a entender como a mídia convencional funciona, mas onde a mídia falha é explicado pelo que é conhecido como representação de mídia. O fato em questão é que cada meio de comunicação é apenas um segmento de toda a verdade. Por exemplo, antes de uma foto ser publicada, o editor selecionou uma cena, omitiu parte do contexto e tomou uma decisão sobre o ângulo da imagem no vídeo. Todas as construções influenciam a narrativa e de como o público interpretará o produto final. O viés inevitável do editor implica que o jornalismo objetivo completo não existe e nunca existiu. O melhor que um repórter pode fazer é representar o mais próximo da verdade possível. Portanto, um grau saudável de ceticismo sempre foi necessário. Na década de 1960, os repórteres aderiram cada vez mais aos princípios orientadores do Código de Ética Jornalística, que, entre muitas coisas, enfatizam a importância das fontes. A qualidade do conteúdo variava com alguns repórteres, e algumas empresas de mídia eram mais confiáveis do que outras, mas no geral, houve interesse genuíno na precisão
dentro do contexto. É nesta era que a mídia moderna surgiu e o jornal sensacionalista ficou em segundo plano. Dito isso, no campo do jornalismo político, pouca coisa mudou. Ao contrário de histórias domésticas que poderiam ser investigadas de forma independente, informações em relação à política externa foram quase exclusivamente dependentes das fontes do governo. Assim, embora as notícias domésticas tenham melhorado em precisão, a ausência de jornalismo no domínio político permitiu que funcionários do governo continuem inserindo histórias falsas nos principais meios de comunicação. Alguns exemplos de histórias falsas patrocinadas pelo governo incluem a lacuna do míssil na Guerra Fria, o incidente do Golfo de Tonkin e a contagem de corpos no Vietnã, entre outras. Um exemplo mais recente se refere ao presidente Bush, quando enganou abertamente a comunidade internacional para invadir e destruir o governo no Iraque. O resultado final foi uma série de conflitos catastróficos que ainda persistem. Notícias falsas foram fabricadas de forma abundante ao longo do século XX, mas essas notícias não são exclusivas dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, agências de inteligência soviética forjariam itens, documentos, cartas e plantas, histórias falsas em jornais estrangeiros para desacreditar os americanos. Um exemplo desse método ocorreu em 1979, quando a KGB plantou uma fonte em um jornal paquistanês que supostamente provaria que os Estados Unidos tinham orquestrado a captura da grande mesquita de Meca. A falsa história levou a atitudes anti-americanas generalizadas em todo o Oriente Médio e até mesmo resultou no saque e incêndio da embaixada dos Estados Unidos em Islamabad. Em essência, durante a Guerra Fria, Moscou e Washington se prejudicaram usando notícias falsas. Como a rivalidade entre os dois reacenderam nos tempos modernos, o jornalismo sensacionalista, devido ao advento de notícias geradas na web, mais uma vez se tornou uma força poderosa. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.